mas nós vamos ler o texto todos juntos. Nós vamos ler uma epístola toda hoje. A epístola de Judas. Tu pensou que ia ser o quê? Eu preciso de Paulo. Isso, o Gui já botou, cara. Nem falei para ele. Eu gostaria de ler essa epístola com os irmãos. E nós vamos conversar algumas coisas sobre essa epístola. E o que ela diz. O pastor Humberto falou algumas coisas aqui importantíssimas. Se você prestou atenção, o que ele falou é muito importante. E tem muito a ver com essa carta aqui, nós vamos falar alguma coisa que está aqui. Primeira coisa, vamos lá, vamos ler, vamos caminhando, vamos estudar a palavra. Abre a tua Bíblia, faz alguma marcação, porque não é fácil você ler um livro inteiro, não. Vamos ler agora. É só um capítulo. Ele só tem versículos. Na verdade, esse livro de Judas, ou a carta de Judas, ela não tem capítulo, então você não diz capítulo 1, versículo tal, não. Você diz o versículo. Judas, versículo 10. Tá certo? Eu quero dizer aos irmãos que o tempo está muito próximo para nós. Todas as coisas começaram lá no Jardim do Éden. Eu fico muito contente, Fernando, quando eu vejo a atitude de Deus em relação a Adão e Eva, quando eles pecaram. Você vê que mesmo no pecado de Adão e mesmo no pecado de Eva, Deus veio ao jardim para conversar com eles. Diz que o pecado nos separa do amor de Deus. Separa. Nós estamos vivendo isso aqui. Agora, menino. Porque as pessoas quando pecam sentem vergonha. E essa vergonha te afasta do Senhor. Porque você começa a ver a tua nudez. Você começa a ver o teu pecado, a tua falha, o teu erro. Foi por isso que Adão e Eva se esconderam. Foi por isso que eles se esconderam. Mas Deus veio até o encontro deles, sabendo o que estava acontecendo. Deus sabia. Deus sabia que eles tinham pecado, Deus sabia de tudo. E naquele momento ele vem até o encontro dele e chama: Adão, onde tu estás? Parece que Deus não sabia onde estava Adão. E aí Adão se apresenta a Deus. Quem foi que falou? Por que você se escondeu? Escondeu porque eu percebi que eu estava nu. O pecado faz isso. Afasta você de Deus. Não é Deus de você. Entenda isso. Não é Deus de você. É você de Deus. Você que se afasta de Deus por causa do pecado que às vezes que você comete, ou que nós cometemos, vamos dizer assim. Mas Deus está ali, querendo consertar aquilo que, por qualquer erro nosso, nós venhamos a cometer. Observe que Deus, ele tem seus princípios para fazer julgamento do pecado. Quer ver? Não foi Eva a causa do problema. Porque muitas pessoas colocam a Eva como a causa do problema. Até porque Adão chega para Deus e diz: foi a mulher que tu me deste. Não. Foi a falta de responsabilidade dele. Porque quando Eva come do fruto, nada acontece, pastor Carlos. Nada. Eles continuam normal. Mas quando ela dá do fruto para ele, e que ele come do fruto, aí as coisas mudam de figura. A responsabilidade, o princípio de Deus naquele momento é a autoridade que estava sobre ele. Entenda que quando você está na casa do Senhor e tem algo de importante você exercendo
e Deus lhe dá autoridade sobre aquilo ali, a responsabilidade é sua. Não coloca a culpa em A e em B. Quer ver uma coisa como Deus tem princípios para trabalhar? Deus disse: toque em tudo de Jó, menos nele. Aí o diabo foi lá e matou o quê? Os 10 filhos dele. 10. Matou todas as ovelhas, todos os gatos, acabou com tudo que ele tinha. Pergunta: por que não tocou na mulher de Jó? Não tocou na mulher de Jó? Porque quando o homem se casa, torna-se uma pessoa, uma carne só com o marido. E quando diz não toca nele, é para não tocar nela também, porque é uma só carne. São princípios que até o Satanás sabe. Então o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes, eu lendo esse livro de Judas, eu vejo uma discussão pouca. Eu até falei na escola sobre isso, que eu ia antecipar a mensagem, a palavra, sobre o caso do corpo de Moisés. Você observa que quando você olha e vê Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, existe base? Não existe. Os espíritas tomam por base isso para dizer que houve, né, que o homem que era morto veio, encarnou. E não é verdade, porque neste momento Moisés não estava no Hades. O corpo de Moisés pertencia a Deus. E Satanás veio perguntar ou interrogar o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés. Nós vamos ler isso aqui. E ele vai ponderar com Satanás, respeitando a autoridade que ele tem, porque ele era um querubim. Ele vai dizer: que o Senhor te repreenda. Ele poderia tomar um outro tipo de atitude, mas ele vai dizer: não, que o Senhor te repreenda. Eu não tenho que ficar discutindo. Isso aí é uma coisa de Deus. E ele diz: que o Senhor te repreenda por essa atitude que você está tomando, desse interrogatório. Aí nós vamos entender que Moisés, ele morre, mas ninguém sabe onde estava o corpo de Moisés. Imagine nós, se nós soubéssemos hoje onde está o corpo de Moisés. A romaria que a gente ia fazer. A gente, estou falando a gente. Vamos visitar Israel. Olha, eu estive lá no corpo de Moisés, lá onde Moisés está enterrado. Você imagina como seria aquilo lá em relação a Moisés? E Deus vai tirar essa capacidade de saber onde está o corpo. Ele não entrega ele a Satanás. Vamos para o livro, para a carta, e a gente vai conversar sobre isso no caminhar. 8:29, temos tempo. Diz assim: Judas, importante entender que esse Judas é irmão de Jesus, tá certo? Não que ele declara ser irmão de Jesus, mas ele declara ser irmão de Tiago. E esse Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém, que era irmão de Jesus. Se ele é irmão de Tiago, ele é irmão de Jesus. Então ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Achei humilde da parte dele, que ele poderia logo dizer que era irmão de Jesus. Mas ele não disse isso. Ele disse que era servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, né? Aos chamados queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo.
a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Ele vai dizer: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, com todo cuidado, acerca da comum salvação. Eu gosto de ler Bíblia, irmãos, porque a Bíblia fala por si só. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns, presta atenção no que diz a carta, presta atenção. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este momento, deste mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como aquele já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Nós falamos na escola sobre esse povo que foi no deserto, que foi cativo no deserto, porque não ouviram Josué e Caleb. Falamos sobre Caleb hoje. E por causa disso, Deus fez com que eles vagassem pelo deserto. E no deserto morreu, irmã Cristiane, todos os adultos, todas as pessoas que estavam naquela situação de Caleb e que foram contra Josué e Caleb e a favor dos 10 espias, dizendo que realmente o povo que estava na terra era muito mais forte e que eles iriam vencer mesmo, que a gente não poderia ir, porque o povo de Deus era como gafanhoto diante dos gigantes que tinham na terra. E Josué e Caleb disse: não, Deus é conosco, nós vamos vencer, nós vamos ganhar, porque Ele prometeu, Ele vai nos dar a terra. E aí vocês vão ver isso eles falando aí no versículo 5. E ele vai dizer: e aos anjos que não guardaram o seu principado. Agora, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Sabe de que eles estão falando aqui? Daqueles demônios que estão presos em prisões, acho que são 3 ou 4, que estão presos, irmãos, em prisões terríveis. E esses demônios, eles são muito poderosos e serão soltos no final. Eles estão lá presos. Esses demônios, eles serão soltos lá na frente, aí na frente. E que pessoas viverão situações terríveis, de mortes, de pestes, de mortandade, porque eles serão soltos. Acharam até um vídeo esses dias dizendo que uns grunhidos de demônios saíam debaixo da terra do rio Eufrates, não é isso? Acharam até que eram esses demônios, mas parece-me que aquilo ali não era nada disso. Ainda estão ali de estudo para saber se aquilo é verdade ou não, mas os gritos que estão ali naquele buraco, no local exatamente aonde dizem eles terem sido presos, esses demônios estão guardados, escuros lá dentro, para que sejam soltos numa certa hora. Ele vai dizer: volta por favor, e 6. E os anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido com aqueles e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ele está querendo dizer o seguinte: que são pessoas que blasfemam, que falam mal, que maltratam a Cristo, maltratam a igreja, maltratam o povo de Deus, ferem o povo de Deus, escarnecem de Jesus. É isso que ele está falando aqui, que ele falou de Sodoma e Gomorra, que foi tudo destruído, porque Deus não tem paciência com certas coisas. E Deus não tem mesmo. Falei isso essa semana para uma pessoa e disse bem claro: vivemos uma pandemia por escarnecimento da parte de Cristo, porque botaram Jesus em certos lugares,
demônios arrastando um símbolo, né, vamos dizer assim, de Cristo no meio de uma grande avenida, vituperando a memória do Senhor. Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Aleluia. Bota isso na cabeça dos irmãos. Deus não se deixa escarnecer. Glória a Deus. Deus te contempla de manhã, te contempla de tarde e te contempla de noite. Sabe o que tu pensa, sabe onde tu anda, sabe o que tu vai fazer, sabe tudo da tua vida antes de você saber. Aleluia. Ele já sabe. E contudo também estes semelhantemente adormecidos contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. 9. Mas o arcanjo Miguel, olha aqui, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Por quê? Porque ele também era um querubim. Mas disse: o Senhor te repreenda. Este, porém, disse mal do que não sabe e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Judas continua escrevendo: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Estão falando de pessoas, irmãos, que não têm temor do amor de Deus. Estão falando de pessoas que machucam a gente, que ferem a noiva, que perseguem a noiva. Judas está falando disso. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Crentes que muitas das vezes estão fantasiados de cordeiros, que não têm responsabilidade com a obra, que não amam a obra, que usam a obra como se fosse simplesmente uma melancia no pescoço para dizer que está tudo bonito, que vivem vituperando a igreja com grandes somas e valores. A noiva que não lhe pertence, a igreja que não foi comprada por homem nenhum. Pastor não tem que amar a igreja. Quem ama a igreja é o noivo. Pastor tem a obrigação de alimentar a noiva do Senhor. Glória a Deus. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de um para outra parte. São como árvores murchas e frutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes que não têm destino, para os quais estão eternamente reservada a negrura das trevas. E Judas continua escrevendo. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Aleluia. Os santos dizem amém? Amém. Para fazer juízo Glória a Deus. contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra Jesus. Olha com quem ele está falando. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. A carta é forte. A carta fala para nós
Carlos, mas eu expulsei demônio. Eu coloquei a mão na cabeça dos demônios, curei enfermo. Isso por acaso é uma qualidade para ir para o céu? Se você faz isso em nome de Jesus, autoridade nenhuma você tem, você está usando a autoridade dele. Ele diz: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Irmãos, é forte demais isso, se você for analisar. Porque tem muita gente que se acha no mas eu não te conheço não, moço. Mas ele não fala, mas eu preguei, eu expulsei demônio, não fala? Fala! Ué, expulsou demônio e não conhece Jesus? Expulsou demônio e Jesus não te conhece? Meu Deus. Porque Jesus não quer isso, porque você faz isso no nome dele. O que Jesus quer de você é intimidade. O que te leva para o céu, irmã Tatiane, não é o poder que Deus lhe dá, o poder é dele. O que te leva para o céu é você dizer para ele: paizinho, eu te amo, paizinho. Só isso. É você dobrar o joelho e dizer: paizinho, eu preciso de ti, perdoa os meus pecados. Porque tem muito crente de remorso, mas não de arrependimento. O remorso de Judas levou ele para um suicídio. E o arrependimento de Pedro levou ele para ser um dos grandes apóstolos. O remorso de Judas levou ele para uma forca, mas o arrependimento de Pedro levou ele, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Aleluia. Glória a Deus. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. E Judas continua: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, ele diz: conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aleluia. Ele vai dizer, quase terminando a carta, ele diz: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, porque ainda tem aqueles que estão na igreja cocheando em dois pensamentos, cocheando em duas ideias. São aqueles que ainda estão vivendo na igreja, mas no fundo é um Raimundo, um pé no mundo, outro pé na igreja. São aqueles que estão no muro. Volta aí, por favor, Luqui. Olha o que ele dizia: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Se você tem dúvida, você é do diabo. Se você está no muro, já é do diabo. Ou é ou não é, pastor disse o que é? Procedência maligna, sim ou não. Mas esse cara está no muro. O diabo não estou preocupado com ele não. Por quê? Quem está no muro é meu. O diabo tem a maioria. E nós não podemos fazer parte dessa maioria. Ele diz: muitos serão chamados, mas os escolhidos são poucos. E ele diz: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. 23 mil. E salvai alguns. Irmãos, olha o que ele diz para nós. Está dizendo aqui. Vamos entender isso aqui? Vamos entender, irmão José? Vamos entender, irmão Michele? Vamos entender? Olha o que ele vai dizer: e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Quantos parentes nossos, filhos nossos, tios, maridos, esposas estão indo para o inferno? Tente deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. E ele termina a carta dizendo: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo,
nosso Senhor, seja glória e majestade e domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Amém. E assim termina a carta de Judas. Glória a Glória a Deus. Deus. Uma carta que, se você ler com o Espírito, você vai entender o quanto nós precisamos orar, buscar e ficar em paz, porque os perseguidores vão pagar preço. Eles cairão como caiu Sodoma e Gomorra. Glória a Deus. Nada passa em branco, irmã Tatiane, aos olhos do Senhor. Nada passa em branco. Aleluia. Às vezes a gente se sente sem juízo sobre as nossas causas, mas Deus está olhando. Aleluia. Obrigado, Senhor. O que importa é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Aleluia. Quem pode dizer amém? Diga amém. Aleluia. Uma salva de palmas. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. A carta é